Vamos neste vídeo acrescentar algumas funcionalidades extra na nossa tabela de clientes, nomeadamente a possibilidade de nós podermos apresentar o e-mail ou termos logo acesso ao e-mail através de um clique e também acrescentar uma quarta coluna, peço desculpa, com as funcionalidades adicionais, nomeadamente uma para eliminar os nossos clientes. Neste vídeo vamos aqui acrescentar algumas funcionalidades que são tradicionalmente muito presentes nas tabelas, como é o caso desta, da listagem de nossos clientes. Nós fizemos ou procuramos desenvolver aqui um mecanismo no vídeo anterior que permite clicar em cima de um cliente e apresentar os dados da ficha dele. Obviamente que neste caso concreto aqui não temos dados completos, mas não é isso que importa neste momento. Nós iremos depois trabalhar este quadro quando, por exemplo, o nosso cliente já tiver viagens marcadas, etc. E, portanto, fará sentido que esses dados possam aparecer aqui. O que nós vamos fazer aqui é algo bastante simples. Por exemplo, nós temos aqui o e-mail e o e-mail está a aparecer assim desta forma. Normalmente, as grandes empresas utilizam software para envio dos e-mails e é muito comum utilizar-se o Outlook ou até os sistemas nativos dos próprios sistemas operativos para o envio de e-mails. Ora, o que é que nós devemos fazer sempre? É, no caso concreto do nosso funcionário, pretender enviar de imediato uma mensagem para este indivíduo que aqui está, ele ter a possibilidade de clicar e ir para o e-mail. O que é que nós temos que fazer? É muito fácil. Aqui na nossa... Ok, eu vou aqui fazer um Restart Extensions. Isto tem a ver com os reinícios das máquinas virtuais. Ora, o que é que eu vou fazer aqui? Na célula onde eu faço a apresentação dos dados do meu cliente, eu vou colocar simplesmente uma hiperligação a href, ok? Depois vou fechar aqui o A e este texto que eu estou a apresentar aqui dentro, que vem então dos dados do cliente, o seu e-mail, eu terei que o colocar também aqui dentro da minha hiperligação. No entanto, para que o e-mail seja enviado, eu tenho que colocar mail to, dois pontos, ok? Então o que vai acontecer agora, quando eu refrescar aqui a minha página, eu passo a ter aqui uma hiperligação com a inscrição que aparece aqui em baixo, mail to, e depois o e-mail. Quando eu clicar aqui, automaticamente o browser vai tentar abrir o software que estiver instalado na minha máquina para o envio de e-mails. No caso concreto aqui, eu não tenho nenhum software instalado nesta máquina virtual, mas se eu tivesse, ele iria abrir. Obviamente que aqui estes dados do utilizador, eu já o referi no vídeo anterior, não são muito importantes, são importantes aqui no sentido em que nós podemos consultar rapidamente aqui, copiar e sabemos que a password é ABC123 e podemos testar depois a posteriori, ao longo desta playlist, cada um dos diferentes clientes. Mas existe por vezes então uma outra funcionalidade que normalmente é traduzida em ícones, que é as funcionalidades de nós podermos editar informações, eliminar clientes, etc. E eu vou-vos mostrar uma das formas. Existem várias. Por exemplo, uma delas é, que agora também já se começa a ver, é esta possibilidade de nós colocarmos aqui um drop-down, okay? Onde depois temos as diferentes funcionalidades. Mas reparem o seguinte, se nós tivermos de facto aqui este conjunto de utilizadores ou de clientes, o que vai acontecer é que para eu, por exemplo, eliminar um cliente, eu terei que, imaginem com um cenário destes, clicar e depois procurar a opção para eliminar. Porquê é que nós não podemos ter aqui, por exemplo, um ícone com um trash ou com uma lata do lixo? Okay? Então, para fazermos isso, o que é que habitualmente é feito? Nós utilizamos aqui o Font Awesome. E quando nós vamos aqui ao Font Awesome, nós vamos ter a possibilidade de verificar que no Font Awesome, eu não sei agora se já estou no sítio certo. Ok, eu penso que estamos a utilizar, e peço desculpa pelo facto de estarmos aqui sempre a saltar de projetos em projetos, mas eu penso que nós estamos aqui a utilizar alguns o Font Awesome 3. Não, estamos a utilizar a versão 5, ok, tranquilo. Vamos então aqui na versão 5, procurar por trash de lixo, e temos aqui o trash alt, temos aqui várias latas do lixo, ok? Então nós vamos escolher aqui uma lata do lixo aqui, e o que nós vamos fazer é muito simples, vamos aqui procurar então o código, ok? Vamos aqui selecionar o código, e vamos colocá-lo aqui na nossa tabela. Ora, na nossa tabela, o que nós vamos fazer é, na zona aqui do utilizador, vamos ter que acrescentar aqui mais um TD, ok? E este TD que eu depois irei chamar o TD das ações,
basicamente. E porquê que eu chamo o TD das ações? Porque é onde eu coloco os ícones com as principais funcionalidades que eu quero. Neste caso vou colocar apenas uma por enquanto, mas eu quero chamar a atenção, obviamente, que quando vocês fazem aqui estas alterações, nunca se poderão esquecer de que aqui terão que acrescentar mais um table header. Neste caso nós nem sequer vamos colocar texto nenhum. A única coisa que nós vamos fazer aqui é neste TD colocar uma classe e text right. Para quê? Para alinharmos aqui do lado direito, para ficar aqui encostado, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui verificar se temos aqui já o ícone, temos apenas o ícone, vamos verificar o que é que vai acontecer agora se refrescarmos aqui, ok? Não apareceu aqui rigorosamente nada, eu presumo que há aqui o problema de estarmos a utilizar versões distintas do Font Awesome. Deixem-me aqui parar o vídeo só um instantinho para verificar isso. Ora, exatamente, o que eu fiz aqui basicamente foi o seguinte, foi colocar aqui um trash da versão 4.3. Porquê? Porque eu penso aqui que no decorrer do desenvolvimento que já vai longo desta playlist, o que aconteceu é que nós utilizámos no SPAdmin, isto é, na área de administração, utilizámos o Font Awesome 4.3, eu penso que terá sido isso. Okay? Se nós formos ver aqui, temos, ou melhor, 4.7, cá está, mas depois no front-end utilizámos uma versão também diferente, utilizámos as duas neste caso, temos aqui a 4.7 e depois incluí aqui a 5.06, portanto está feita, ou está desfeita a dúvida. Então, neste caso concreto, no back-end, na área administrativa, estamos a utilizar só a versão do Font Awesome 4.7.0. Ora, não há qualquer problema, porque a maior parte dos ícones que vocês vão utilizar nos vossos projetos já estavam disponíveis nessa versão, ok? E muitas vezes é mais que suficiente. O que é que nós agora teremos que fazer aqui? Bom, eu coloquei aqui o FA Trash, ok? Que é o código que nós devemos ter para esses ícones. Eu aqui já não tenho o Font Awesome, a versão anterior, no entanto dá para vocês, ao entrarem na versão normal, se forem aqui ao Font Awesome, existe aqui alguns mais para baixo a possibilidade de regressarem à versão 4.7. Cá está aqui, vocês clicam aqui a versão 4.7 e têm novamente a versão 4.7. Podem depois, obviamente, guardar aqui uma hiperligação para entrarem lá logo e virem aqui aos ícones. Aqui, então, é que poderão pesquisar por trash, ok? Vai aparecer aqui o trash. Vocês escolhem aqui o trash e depois usam este código. Ora, o que vai acontecer então agora aqui é o seguinte, nós temos que associar esta caixa do lixo ao utilizador e essa associação normalmente é feita sempre através do seu ID, o que significa que vamos utilizar aqui uma hiperligação a href, ok, vai ser igual a qualquer coisa e neste caso a hiperligação vai ser só o ícone do trash, ok? O ícone do Font Awesome. Ora, o que é que nós vamos ter que colocar aqui? O ID do utilizador, ok? E nós temos aqui, não é o ID do utilizador, peço desculpa, vocês já sabem que eu às vezes estou a falar e não digo coisa com coisa, mas é o ID do nosso cliente. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos selecionar aqui todo este código que injeta aqui o ID do cliente e vamos colocá-lo aqui, ok? No entanto, o que é que vai acontecer neste caso? Ao colocarmos aqui o ID do cliente, apenas vamos ter uma informação de que queremos apresentar qualquer coisa a SPAdmin com o ID do cliente. Nós temos que dar uma instrução, eu peço desculpa de aparecer ali aquilo, ok? Como podem lá verificar no canto inferior esquerdo, diz spaced.dev.com/SPAdmin/47. Ora, /47 não significa rigorosamente nada neste contexto em que estamos a desenvolver uma aplicação em PHP puro. Nós temos que indicar também qual é a route que vamos utilizar e qual é a função que nós queremos dizer e já agora este 47 equivale a quê? Bom, então nós vamos fazer aqui exatamente o que nós temos aqui em cima. Okay? Eu vou copiar toda esta parte e vamos fazer ligeiras alterações. Portanto, aqui dentro do href, eu vou colocar aqui clientes dados. Neste caso concreto, eu quero também passar o ID do cliente, mas no clientes dados eu vou colocar clientes eliminar. Ora, o que é que vai acontecer então quando eu clicar por cima daquele botão? Ele vai automaticamente executar esta route, que nós ainda não criamos, vai executar um script para eliminar o nosso cliente. Nós devemos sempre perguntar primeiro se o cliente, se é mesmo para eliminar o cliente ou não, porque depois toda a integridade referencial da base de dados MySQL vai fazer com que
não só os dados do cliente sejam eliminados, mas também todos os registros das viagens que ele fez, e é isso que se pretende, porque a base de dados ficará limpa, porque muito raramente nós iremos querer eliminar um cliente, mas poderá acontecer por alguma circunstância, e por conseguinte nós queremos que a integridade referencial de uma base de dados se mantenha. Então, ao eliminar um cliente, nós vamos eliminar todos os registros relativamente a esse cliente na base de dados, em todas as tabelas. Compras feitas, compras por fazer, etc. Viagens marcadas, etc. Ora, tudo isso vai significar então que nós vamos ter sempre a necessidade de perguntar se de facto o nosso utilizador tem a certeza daquilo que está a fazer. Bom, nós iremos fazer essa implementação no próximo vídeo, quero só apenas deixar ficar aqui preparado o quadro. Então o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui o clientes eliminar, vamos abrir aqui as routes, temos aqui o clientes, vamos então, eu vou copiar aqui todo este código e vou fazer as alterações necessárias. Portanto, neste caso, vai eliminar o cliente X, ok? Clientes eliminar. Aqui a nossa route vai ser esta que aqui vai, eliminar, clientes eliminar, ok? Não temos este fecheiro, vamos rapidamente criá-lo, Ctrl C, aqui dentro do admin nós temos aqui a pasta clientes, vamos guardar lá dentro esse fecheiro, eliminar ali, vamos pegar aqui já no início deste código e vamos definir aqui os dados, ok? Provavelmente aqui vamos ter que fazer algumas pequeninas alterações, tranquilo, portanto, aqui dados do cliente não, vamos eliminar o cliente com ID igual a X, ok? Então nós temos aqui a verificação da sessão, vamos também verificar se o cliente é válido, ok? Então nós vamos procurar aqui if is set get de ID, ok? Se existe na query string o ID, o que é que nós vamos definir? Vamos definir aqui o ID do cliente neste lado. Então vamos ter aqui ID cliente é igual, vamos colocar aqui igual a -1. Neste caso concreto, ID cliente é igual a get ID. E, portanto, ao lermos este script, vamos ter aqui primeiro a verificação se existe ou não uma sessão aberta, tranquilo. Depois vamos verificar se o cliente, vamos dizer que existe uma variável cliente, vamos verificar se ela está definida e vamos buscar. Vamos também buscar os dados do cliente. Porquê? Porque nós vamos primeiro fazer a pergunta se de facto queremos eliminar aquele cliente. E não queremos perguntar se queremos eliminar o cliente com o ID igual a X. Não. Vamos buscar os dados desse cliente, para apresentar nomeadamente o seu nome, e vamos perguntar, quer mesmo eliminar o cliente ID X com o nome qualquer coisa? E depois aí sim nós temos a certeza que estamos a eliminar o cliente correto. Então é isso que nós iremos continuar a fazer no próximo vídeo. Já agora deixo o vosso como desafio, vocês a esta altura já deverão perceber como é que isso se faz, carregar aqui os dados do cliente, portanto carregar os dados do cliente. Depois vamos ter que apresentar aqui, eu vou colocar aqui um comentário de HTML, vamos ter que apresentar quadro que questiona a eliminação, ok? E depois o que é que vai acontecer? Este quadro vai então fazer com que este mesmo script seja executado novamente e quando pela segunda vez for carregado, ele vai ter que fazer a eliminação do cliente aqui, ok? Pode parecer estranho, mas vocês irão ver como é que isto se implementa no próximo vídeo desta série.